vamos ler Salmo 121. Amém? Salmo 121, o versículo 1 e o versículo 2. Amém? Levanto os meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Agora me responda: da onde virá o seu socorro? De onde virá o seu socorro? Amém? Deus abençoe o nosso dia. Pai, como é bom acordar e viver a vida que o Senhor conquistou por nós. Abençoa a Tua palavra, fala conosco, nos ensina. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém? O meu seguro é o melhor. E o seu? Quem é o nosso seguro? Quem é o teu seguro? Que garante tudo em nossas vidas, né? Nós temos a prudência, né? A cautela, enfim, ou a necessidade, amém, de ter um seguro, fazer um seguro. Ninguém é obrigado, faz porque quer, ou porque pode, ou porque precisa, né? Enfim, o seguro que nós temos geralmente é de um bem, né? Uma casa, um veículo, uma moto, um caminhão, um carro, de vida. É para que tenhamos uma garantia, um respaldo em um acidente, uma batida, uma perda, né? Enfim. E contando que aquela empresa ela vai ressarcir, né? Vai devolver o valor do meu investimento, do bem que eu adquiri. Só que eu quero aprender com você nessa manhã qual o valor que eu tenho? Qual o valor que nós temos? A quem eu tenho confiado esse bem tão precioso que eu sou e que você é? Amém? Um bem sonhador, um bem conquistador, trabalhador, que estuda, né? Que se preocupa, né? Que cuida da família, dos pais, enfim. Né? O cuidado que nós temos que ter para com a nossa vida, com o valor que nós temos, que você tem. E eu creio que o nosso melhor seguro é estarmos, sim, 101% depositado na seguradora chamada Reino de Deus, aonde o diretor, presidente, executivo, geral é Deus, é Jesus, amém? Reinando em nosso coração, reinando em nossas vidas. E nessa manhã essa palavra para mim e para você é para direcionar, né, os nossos olhos com os céus, direcionar os nossos olhos com o trono de Deus. Estamos conectados com a essência da natureza de Deus em nossas vidas a cada dia. E aprender o que Deus nos ensina, né? O que Deus quer que nós possamos desenvolver e praticar a cada dia nas nossas vidas. Amém? Elevo os meus olhos para os montes, né? Em momentos da nossa vida, talvez hoje, atual, né? Como é o que está aí, né? Sendo discutido, argumentado, situações, né? Que tem cercado a nossa vida, cercado o nosso dia a dia, as lutas que já temos, as dificuldades que já temos, né? E que agora aí, né, para março aí, abril aí, vamos dizer, um pouco mais de um mês aí nessa pandemia, amém? Vivendo assim uma certa preocupação, uma certa ansiedade, uma certa insegurança, né? De como vai ser,
né? Como a gente vê muita reportagem aí, né? O que vai ser pós a pandemia? Como é que vai ser a economia? Como é que vai ser o comércio? Como é que vai ser as vendas? Né? A mídia em si, os economistas em si, os políticos, os empresários, sim, tem essa questão. E não é só no Brasil, é algo internacional, nas nações da Terra. Há preocupação, né, com relação a essa pós-pandemia, né? Coisas que procuram sufocar a nossa vida, sufocar você, né? Nos levar a um certo desespero em nosso coração, né? Talvez nos apegamos a momentos tristes, ficamos com o coração pesado, perdemos ou se perde noite de sono pensando na solução, na resolução, né, do problema, da causa, o que fazer, qual a direção, né? E são nesses momentos que nós passamos, né, que nós vivemos a cada dia, né, que precisamos enxergar uma saída, precisamos buscar uma solução. Precisamos abrir os nossos olhos e entender e compreender que o nosso Deus, o nosso Senhor, é o nosso libertador. E não sermos sufocados pelo momento ou pela presente guerra ou luta em nosso coração. Talvez passe na sua mente, na nossa mente, né? O que será de mim? O que vai ser da minha empresa? O que vai ser do meu negócio? Do meu trabalho? O que vai acontecer quando eu voltar a trabalhar? Né? O que será de mim? Né? Eu não consigo, talvez, ou não consigamos, você não veja como lutar, como enfrentar isso, como guerrear contra isso. Dificuldades que se levantam, lutas que acontecem, né? E o medo vem, né? O medo nos assola. E nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é um Deus que nos faz mais que vencedores. Não vencedor, mais que vencedor. A identidade do Senhor em nossa vida não nos leva a aceitar a pressão, a aceitar os conflitos, mas nos leva a crer na ação e na existência da palavra em nosso coração, em nossa vida a cada dia. Então eu preciso praticar ou entender que algumas coisas ou diversas coisas, né, se influencia da maneira que eu olho. O meu olhar tem influenciado a sua vida? A maneira que você vê as situações, você vê o problema, tem influenciado as nossas vidas? E eu creio que na maioria das vezes, sim. A maneira que olhamos os nossos problemas, ela é fundamental para a nossa vitória ou a nossa derrota. Ou para aquilo, para o novo vir ao nosso encontro, ou para que o velho nos prenda, ate a nossa conquista. Por mais que seja algo natural que, quando o problema se levanta, né, algo aconteça, a nossa visão se volte para aquilo, né? É natural. Um exemplo bem assim, bem lógico, na estrada. Está dirigindo, né? Reduz a velocidade, algo aconteceu. Né? Um acidente, uma quebra, enfim. E quando você está passando pelo local, você dá aquela olhadinha. Segura um pouquinho ali o freio e olha para ver o que aconteceu. Então é natural que as circunstâncias procurem tirar a nossa visão, o nosso foco. Né? E ali, como compartilhamos ontem, a nossa visão procura formar uma imagem daquilo. Uma catástrofe, uma derrota, enfim, algo que você nem viu, né? Você nem pôde ali visualizar aquela cena. Meu Deus, eu vi a perna dele, eu vi o braço dele. Porque a mente começa a criar algo.
E quando você volta, né, passa aquilo, você volta ao foco na estrada e prossegue a sua viagem, o seu caminho, o seu alvo. Talvez comente um pouco mais, volte a comentar quando chegar de viagem, compartilhar o que você viu e até mesmo o que você não viu. Então a gente vê que às vezes aquilo que acontece quer nos influenciar de uma tal maneira que percamos o foco de uma real identidade que nós temos. E aquilo começa a gerar assim uma identidade, uma imagem enorme, muito grande, daquilo que nós não somos e daquilo que o nosso Deus não é em nossas vidas, em nosso coração. Então nós precisamos compreender como Deus, Ele é tão grande, tão poderoso para realizar grandes obras em nossas vidas. Olhamos para uma situação, logicamente buscando uma solução, buscando uma direção, buscando uma estratégia para vencer aquilo. Amém? E às vezes, por mais que busquemos algo, não temos uma atitude. O que falta é uma atitude. Qual tem sido a minha atitude diante das adversidades, lutas contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus investimentos, contra a minha empresa, a sua empresa, enfim, negócios, vendas, produção, né? Qual tem sido a minha atitude? Porque perdemos a capacidade de olhar e entender que o nosso Deus, Ele é soberano. O texto que nós que lemos, o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. O que o salmista viu? Um monte, grande, alto. Ele viu o problema. E naquele exato momento, quantas coisas passou na cabeça dele? Só nessa parte A do versículo. Quantas situações passou na cabeça dele? Então, de imediato, a nossa mente ela é uma explosão de ideias. É uma explosão de pensamentos. É uma explosão de uma visão e, às vezes, negativa. Às vezes, destrutiva em nossas vidas. E nós vemos que o salmista ele olha, né, ele vê a grandeza, o tamanho do problema a qual estava à sua frente. Não enxerga uma possibilidade, não enxerga um meio, não diz o que fazer, o como fazer, mas ele alimenta uma situação. E às vezes nós temos olhado para uma enfermidade, para algo financeiro, para um relacionamento, para um negócio, para o seu casamento, e temos perguntado: de onde me virá o meu socorro? De onde virá a solução, a ajuda, o auxílio para o meu problema, para a minha vida? Queridos, precisamos acreditar que a maneira que nós olhamos, podemos vencer e vamos vencer batalhas, conflitos emocionais, sentimentais em nossas vidas. Mas aquilo que eu vejo, ou como eu vejo, determina a minha vitória. Então, se eu vejo que eu posso vencer, é porque eu sei que em meu coração existe e há um Deus vencedor. Há um Jesus, um Senhor, um Salvador que habita na minha vida, que reina em meu coração. Né? Como você acredita que pode mudar o seu olhar? Como é que você pode mudar a sua visão diante de um problema, de uma circunstância na sua vida? Talvez seja algo meio irônico, meio engraçado, né? A maneira que as pessoas veem ou lidam com os problemas. Uns ficam em depressão, em tristeza, uns ficam para baixo, né? Desistem, se rendem, se entregam, né? Ficam na solidão, no isolamento, não procuram ajuda,
um aconselhamento, uma palavra. E o que nós precisamos entender nessa manhã é que Deus quer nos levar a ter uma visão limpa. Enxergar que por mais que algo seja enorme, estrondoso contra nós, Ele é o nosso socorro. Ele virá ao nosso encontro, à nossa vida, a cada dia. Amém? Assim como eu creio que há pessoas que pensam em mudar o seu olhar e não pensam em mudar o problema. Muda o olhar, mas continua ainda a alimentar um problema, alimentar as questões, as dúvidas na sua vida. Como? Fingindo que não existe. Fingindo que não tem problema nenhum, está acontecendo nada. É a chamada situação, né? Varre a casa e joga por debaixo do tapete. Queridos, nós temos um Deus que Ele vai abrir e Ele está abrindo uma porta para o seu milagre, para a sua bênção, para a sua conquista, para que possamos testemunhar o que Deus está fazendo em nossas vidas a cada dia. Aonde nós precisamos sim, enxergar o que é o problema e muito mais entender que a solução está naquele que nós buscamos, naquele Senhor, Deus que reina em nosso coração, que reina sobre a nossa vida a cada dia. Agora, bem rapidinho, o que a Bíblia nos leva a entender, a praticar em nosso coração? Primeiro, lembre-se de Deus. Em toda e qualquer adversidade, do menor problema, da solução que você tenha, lembre-se de Deus. Deus, Ele é a nossa segurança. Eu lembro que o meu primeiro carro zero que eu tive, foi um Corsa Wind, 2 portas, azul celeste, da cor do céu. Comprei lá em 60 meses sem entrada. Meu Deus, paguei 3 carros, acho, na época. Mas amém, Deus honrou. E eu fiz o seguro pro carro, natural, pagar um carro sem entrada e de repente, fiz o seguro. Em uma semana com o carro, bater no carro, Porém eu tinha um seguro que na época, a cobertura dele incluía, se não fosse eu culpado, eu não pagaria a franquia. Então eu fiquei tranquilo, descansado, Fiz o boletim de ocorrência, peguei os documentos, levei para a seguradora, levei para o banco lá, na época, que cuidava do seguro do carro. E, enfim, passou 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, falando com o gerente. Aí eu fui até ele, falei: o que está acontecendo? Que não estão liberando o conserto do carro. Aí conversamos, ele falou: seu Charles, nem eu sei por que da demora. Já entraram 2, 3 carros depois do seu e já foram aprovados. E naquela hora veio no coração, Eu não busquei o Senhor. Eu não coloquei nas mãos de Deus. Aí fui, orei, porque até então eu confesso, não tinha orado para que Deus cuidasse do meu problema, porque eu tinha uma seguradora cuidando para mim. Porém, Deus cuida de todas as áreas da nossa vida. Aí que eu entendi, lembrei-me do Senhor. Lembre-se de Deus em qualquer dificuldade na sua vida. Quando voltei para casa, compartilhei com a Keila, nós oramos e não passou 10 dias, nem a isso chegou, já estavam mexendo no nosso carro.
Queridos, Deus é a segurança perfeita e completa em nossas vidas. Então, lembre-se de Deus em qualquer problema ou situação, por mais que você tenha ali um cuidado, um respaldo, né, de uma segurança ou de alguém para resolver algo para você, lembre-se de Deus. Amém? Segundo, né, não valorize as circunstâncias. Não dê crédito, não fique fabulando, meu Deus, quanta guerra, quanta batalha ou luta, ai meu Deus, que coisa grande, enorme, gigantesca, meu Pai do céu. Não valorize as circunstâncias. Valorize o Deus que você tem, o Jesus que reina na sua vida. Porque quando passamos a olhar somente o problema, corremos o risco de enxergá-lo como sendo maior do que ele realmente é. Quando focamos na dificuldade, ele toma uma dimensão estrondosa a qual ele não é. Então pare, meu Deus, eu vou morrer, tudo acabou, já era, e não sei o que lá, vai abrir um buraco, um rombo, um tsunami. Nós não podemos enxergar o problema maior do que ele é, mas colocar a nossa vida nas mãos e no cuidar de Deus em nossas vidas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4,18, 2 Coríntios 4,18, ele nos ensinou ali, ou nos ensina ali, que devemos nos atentar nas coisas que se veem, porque os problemas, as circunstâncias são passageiras. Ele fala, não se preocupe, não se atente ao que é passageiro. Não fique aí alimentando, mas que possamos focar as coisas eternas. Focar naquilo que o Senhor tem preparado para nós. E o que Ele vai fazer em nossas vidas. Depois você lê lá, 2 Coríntios 4,18. Não valorize as circunstâncias. Elas nunca serão maiores do que o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro, pense naquilo que é eterno. Pense na palavra, na promessa, na direção, no caminho de Deus sobre a tua vida. Precisamos amadurecer a cada dia com a nossa mente focada nas coisas que são do reino de Deus. Focados naquilo que a palavra do Senhor envolve o nosso coração, envolve a nossa vida. Quando a nossa mente está focada nas coisas desse mundo, parece que elas vão assim nos sufocar. Vai nos matar. Nos focamos nos problemas internos, familiares. Eles estão ali, eles existem, mas não foque. Foque no milagre. Foque na mão do Senhor, agindo na nossa vida, na sua vida, a cada dia. Porque quando nós passamos a pensar, a focar naquilo que é eterno, percebemos que existem coisas muito mais importantes em nossas vidas. Percebemos que há um Deus todo-poderoso que reina, governa e tem decretos de vida, de transformação para mim e para você a cada dia. Na nossa vida aqui na terra, o que vemos aqui, o que passamos aqui, amém? É o tempo de Deus, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida a cada dia, querido. Somos tentados a manter os olhos nos problemas. Somos tentados a manter os olhos nas lutas, nas dificuldades. E partindo disso, ficamos sozinhos, isolados, fracassados, infelizes, culpamos a tudo e a todos. Porém, esquecemos que eu foquei no problema, eu foquei no erro e não tive uma atitude de reconhecer, de me humilhar, de me arrepender
da escolha, do que eu fiz, do que eu falei. O nosso seguro, ele é perfeito, ele é doce, ele é amável, ele é justo, ele é correto. Porém, não é conivente com o pecado. Não é conivente com escolhas que atraem uma influência que querem nos destruir. Deus, ele quer, nessa manhã, restaurar o elo, a conexão, o vínculo que nós temos com ele, para que possamos compreender que a total segurança das nossas vidas está no Senhor. Quando elevamos os nossos olhos para o Senhor, nós percebemos que ele é tão grande, tão poderoso, tão soberano, tão onipotente, em poder, graça e amor em nosso coração a cada dia. E assim nós vamos o quê? Vendo Deus, ele abrindo as portas, abrindo o caminho e nos levando, querido, a desfrutar de uma vida alegre e constante com o Senhor. Não permita que os seus olhos estejam no lugar errado. Vou repetir. Não permita que os seus olhos estejam no lugar errado, mas que os nossos olhos estejam sempre ali, voltados para o Senhor. Amém? Porque Deus tem grandes coisas a fazer em nossas vidas. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amém? Vamos colocar a nossa vida, problema, circunstância, naquela seguradora que funciona, o reino de Deus. Um Deus presente em nossa vida, em nosso coração. Amém? Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, a Tua vida em nosso coração. Deus, que possamos confiar somente no Senhor. Que possamos depositar, ó Pai, a nossa confiança no Senhor. Porque as circunstâncias não são maiores. As circunstâncias não são aquilo que nos definem. Mas, Senhor, que possamos alinhar, ó Pai, a nossa vida com o trono. Alinhar, ó Pai, a nossa vida com o Senhor. Viver uma palavra, uma direção de graça, poder em nosso coração, em nossas vidas, Senhor. Pai, nós adoramos pelo que Tu és, não pelo que Tu faz. Pai, nós Te adoramos porque Tu és aquele que reina em nossa nação, em nosso país. Pai, abençoa nosso presidente, os governantes, os prefeitos. Deus, toma o coração. Ó Deus, que esse coração, ó Deus, seja quebrado pelo Senhor. O laço, ó Pai, do inimigo não prevaleça em nossa nação, mas que o Teu sopro limpe os céus do Brasil, das nações da terra, ó Deus amado, para curar, para restaurar, ó Pai querido. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada família, dá a provisão, dá a saúde, o milagre, a graça do Senhor, Deus, sobre cada vida. Ó Pai, onde houver doença, caia por terra, onde houver algum mal, não prevaleça, meu Deus. E que a Tua vida, ó Pai, jorre, ó Pai, em cada coração. Tu és o nosso Deus, em Ti confiamos e em Ti nós esperamos, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse amor, a segurança que nós temos em Ti. E que o nosso olhar se volte sempre para o Senhor. Porque, ó Pai, Tu és aquele que nos levanta, edifica e fortalece a nossa vida. Obrigado, Pai, por esse amor tão grande em nossas vidas, em nosso lar, em nossa casa. Nós dependemos e precisamos de Ti, ó Pai, em nossa vida. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.